Bom dia a todos. Eu não esperava estar aqui hoje. Quando eu cheguei aqui às 9 horas da manhã para ter um tempo com o Marcos, o irmão me parou no meio do caminho e falou: então, você que vai pregar hoje? Eu falei: não, me falaram que era você. Eu falei: não. Quem falou? Quero nomes. O William, o Ettore. Falei: não, é pegadinha, estão fazendo uma pegadinha comigo. Mas eu fiquei completamente desestabilizado, que eu não gosto de surpresa, especialmente desses tipos de surpresa. Eu não gosto de imprevisto, eu não sei lidar muito com situações em cima da hora. Eu não gosto quando as coisas fogem do meu controle. E eu comecei, na minha mente, procurar um culpado. Porque eu não me lembro de ter colocado meu nome lá na escala de pregações. Como eu não achei nenhum ser humano culpado, eu tentei falar com Deus. E eu comecei ali uma esgrima mental com Deus. Falei: Deus, só pode ser brincadeira isso. Eu não tenho nada para falar hoje. Eu nem pensei em nada, assim, O Senhor sabe que das minhas limitações, o Senhor podia ter me avisado. O Senhor sabia, o Senhor sabe todas as coisas. Eu não sei todas as coisas. Eu sou muito falho, o Senhor não falha, o Senhor sabe todas as coisas. O que aconteceu em 2015, o que vai acontecer em 2016 e até a eternidade, o Senhor sabe. Custava dar um toque, um irmão me ligar, ou eu, do nada, vou ver a escala de pregações. Não, nada. E eu comecei a ficar apavorado, a boca secou. Aí o Jurandir veio me falar sobre a ceia. Então eu queria me falar sobre a ceia. Ele começou a falar sobre a ceia. Eu falei: Jurandir, não estou escutando uma palavra que você está falando. Eu estou em pânico. Eu estou suando, eu estou tremendo. E aí eu fui ali, chamei minha filha, a Mariana, fui ali naquela escadinha, sentei ali e mostrei minha mão para ela. Falou: estou tremendo. Aí conversamos um pouco, ela orou por mim, eu comecei a me acalmar. Ela me emprestou o tablet dela, já ajudou um pouco, me ajudou a mexer um pouquinho aqui. E eu fiquei mais calmo e comecei a pensar: bom, no final das contas, Deus é soberano. O que não nos dá espaço para sermos irresponsáveis, para optarmos pelo erro. E eu pedi perdão para Deus pela minha irresponsabilidade e orei, comecei a meditar sobre a soberania de Deus, que no final das contas é o que sempre vai prevalecer na história da humanidade e nas nossas vidas pessoais. Deus é soberano. Eu estava lembrando que esse é um dos temas que o livro de Romanos aborda. Romanos é um livro riquíssimo, profundo, um livro difícil de entender algumas partes, mas com paciência, um pouco de persistência, um pouco de estudo, a gente cava e descobre pérolas preciosas que nós podemos levar até o fim das nossas vidas. E o livro de Romanos fala sobre muitas coisas. Fala, por exemplo, sobre a condenação do ser humano sem Deus, tanto do gentio pagão quanto do judeu religioso, e nos mostra como essa justiça de Deus se manifesta, trazendo a salvação, trazendo a justificação aos que estavam longe de Deus. E depois então, de recebida essa justificação, que é pela fé, o texto de Romanos começa a falar sobre santificação, os capítulos de 6 a 8, mostrando ali, muitos de vocês já leram essas passagens, o conflito que existe, e nós experimentamos isso quase todos os dias, ou todos os dias, que existe entre a nossa natureza humana
onde o pecador luta contra os desejos humanos e, ao mesmo tempo, ele tem o Espírito Santo de Deus, por ser uma nova criatura em Cristo Jesus, lutando para fazer o que é certo diante de Deus. E a ação do Espírito Santo é o caminho para essa grande vitória, no capítulo 8. E então, a partir do capítulo 9, começa uma outra parte do livro de Romanos, que vai de 8 a 11, falando mais nitidamente sobre a soberania de Deus, que é o tema que eu pensei na hora do meu desespero, e vai ser a meditação, o tema da nossa meditação hoje. Vamos orar antes de ler a palavra de Deus. Pai, nós te agradecemos pelo teu poder, te agradecemos, Pai, por ser um Deus que cuida das nossas vidas. Pai, tantas situações que vivemos no ano passado, e muitas delas o Senhor nos livrou, algumas que nós nem tínhamos consciência. O Senhor sempre esteve ao nosso lado, e o Senhor sempre trabalhou, Pai, em detalhes grandes e pequenos, para que o teu plano fosse sendo cumprido ao longo da história da humanidade, Pai. E o Senhor continua trabalhando para que a sua soberania, para que a sua sabedoria, a sua vontade sejam cumpridas, para que a tua glória seja conhecida para todas as pessoas nesse mundo e para que todos tenham a oportunidade de conhecer o Senhor. Abençoe-nos esse momento que vamos ler esse pequeno trecho do livro de Romanos. Abençoe nossa meditação, Pai, que possamos receber do Senhor uma lição preciosa para as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Esse final de ano, na verdade essa virada de ano, houve uma expectativa muito grande por parte da nação brasileira, ou por grande parte da nação brasileira, e talvez uma grande expectativa no seu coração também, você que fez sua fezinha na Mega Sena da virada. Tenho certeza que alguns aqui fizeram. Eu fiquei pensando, quem ganharia esse dinheiro? O que dá para fazer com esse dinheiro? Não, é muito difícil pensar nisso. E a cabeça vai enchendo de coisas, vai enchendo de ideias, vai enchendo de desejos, vai enchendo de sonhos, vai enchendo de coisas absurdas, por assim dizer. Mas eu lembrei que, se não me falha a memória, a chance de se ganhar, de se acertar os 6 números é 1 em 50 milhões. Desisto, eu não ganhava nem rifa da quermesse da igreja, nada. 1 em 50 milhões é muito difícil. Bom, alguns ganharam, na verdade. Mas eu fiquei pensando, como é, se Deus é soberano, se Deus é quem decide todas as coisas, Deus decidiu quem ia acertar esses números? E se Deus decidiu, por que Ele escolheu essas pessoas para ganhar? É muito louco pensar nisso, dá um nó na cabeça. E dá para filosofar muito em cima disso. Como é que Deus escolhe as coisas que vão acontecer? Se muito dinheiro é ruim, por que Deus nunca fez ninguém acertar e nunca ninguém ganhava e o dinheiro ficava acumulando e acumulando? Não, mas Ele... É interessante essa ideia. A grande questão nas pessoas naquela época de Paulo era também sobre essa soberania de Deus que dava um nó na cabeça de Israel. A grande questão entre as pessoas naquela época tinha a ver com algo chamado justiça de Deus. Afinal de contas, o povo de Deus, o povo de Israel, a nação santa escolhida, que havia recebido dos profetas e trazido ao mundo todas as referências de quem era o Messias, e agora a salvação havia de fato chegado para eles por meio de Jesus. Só que
Curiosamente, muitos membros da própria comunidade, do próprio povo escolhido de Israel, não receberiam a salvação por meio de Cristo. E a pergunta que provavelmente não se calava, e parece que o texto mostra isso, era da parte daquelas pessoas: como é que fica a palavra de Deus? Deus havia nos prometido um Messias, um Salvador, e agora muitos de nós não estão sendo salvos. Como é que fica essa promessa de Deus? Como fica essa justiça? Deus permanece justo ou ele se esqueceu das palavras dele? Não sei se você já fez essa pergunta para Deus. Se você já questionou Deus. Eu já muitas vezes, eu nem me lembro quantas vezes eu tentei colocar Deus na berlinda, colocar Deus contra a parede. Quando eu fiz tudo certinho e as coisas não saíram como eu gostaria que saíssem. Quando eu tive fé e Deus não me respondeu positivamente. Quando eu jejuei e meu jejum parece que foi em vão. Quando eu me esforcei, eu dei minha oferta, eu li a minha Bíblia, eu estava evangelizando, eu vinha aos cultos, eu estava me esforçando para ser um bom pai, um bom esposo, e Deus não respondeu minha oração. Ele negou minha oração. Onde fica a promessa dele? Onde fica essa justiça de Deus? Não sei se você já se encontrou numa situação como essa, mas Paulo começa a falar sobre esse assunto, sobre isso, e Paulo expressa o desejo do coração dele, como nós vemos a partir do versículo 1 em Romanos, capítulo 9. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Então Paulo começa a responder a grande pergunta, a grande questão sobre o que é feito do povo de Deus, o que é feito daquela grande nação, já que a promessa de salvação havia sido feita para eles desde o Antigo Testamento. Será que a palavra de Deus havia falhado? E Paulo vai responder a partir do versículo 6 que não, a palavra de Deus não falhou. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita: no tempo devido virei novamente, e Sara terá um filho. Então o que Paulo fez? Eles precisavam, aqueles que estavam questionando, lembrar o Antigo Testamento, e Paulo começa a mostrar que Deus sempre esteve agindo de forma soberana
na história da humanidade e na história do seu povo. E Paulo explica que a grande verdade é que Deus não estava preocupado com conceito étnico de nação, ou seja, o fato de alguém pertencer a Israel daria a ele automaticamente o direito de ser aceito por Deus. Deus não estava fazendo sua escolha a partir de critérios genéticos. Paulo vai mostrar que a promessa feita a Abraão se cumpriu por uma intervenção divina, uma ação de Deus, e a mesma coisa aconteceu com os gêmeos, o nascimento dos gêmeos, filhos de Rebeca e Isaque, conforme os próximos versículos que nós lemos, versículos de 10 a 13. Esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram um mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. O texto está falando que tudo o que acontece na história acontece pela vontade de Deus, porque Deus é poderoso e porque Deus é soberano. E aí vem a grande questão: por acaso Deus é injusto? E no versículo 14, Paulo fala: então o que diremos? Acaso Deus é injusto? Acaso Deus é injusto? E a resposta de Paulo, ela é bastante surpreendente para uma mente como a nossa, bastante humanista, bastante antropocêntrica, ou seja, o ser humano que acredita que ele tem uma posição de centralidade em relação a todo o universo. Nós pensamos assim. Muitas vezes achamos que Deus existe por nossa causa. E por isso, eu e você ficamos bravos, chateados, ensimesmados, enfesados, frustrados quando algo não dá certo na nossa vida, porque Deus existe por minha causa. Para quando eu orar em nome de Jesus, Ele vai responder. Como se Ele fosse o servo e eu fosse o Senhor. Nós acreditamos que Deus tem sempre que fazer tudo no mundo, no universo, na nossa família, na nossa nação, no nosso trabalho, na nossa saúde, a nosso favor, para que a nossa vida seja melhor. E tudo isso porque eu me acho o centro da história da humanidade. E eu quero ser tratado como o personagem principal. Eu não aceito ser figurante. Eu não aceito segunda linha. E quando as coisas acontecem, onde está Deus? Onde está a sua palavra? Está vendo? Falhou de novo. Se esqueceu de mim de novo. Eu aqui gritando, eu aqui clamando, eu aqui chorando, eu aqui ajoelhado. E o Senhor não está nem aí para mim. A palavra dele falhou, por acaso agora Deus é injusto? E a resposta, Paulo nos dá no versículo 15. De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão
de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus, pois a Escritura diz ao Faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Olha, vamos combinar uma coisa aqui. É bem difícil engolir isso. É bem difícil engolir isso. Paulo está argumentando sobre a soberania divina. E para convencer os seus leitores, Paulo não dá uma resposta racional, uma resposta que caiba em nossa mente, uma resposta que faça um sentido matemático, exato, antecipado, previsto, algo que a gente consiga entender completamente. Às vezes as coisas são muito difíceis. Minha esposa gosta de quebra-cabeça. E eu não sei se já contei essa história, talvez já. Mas talvez você não tenha ouvido. Tem muita gente aqui. E eu dei um quebra-cabeça para ela de 3.000 peças. Olha que... não sei se bondade ou se maldade, né? Mas é interessante porque eu peguei uma daquelas pecinhas, desse tamanho, e você olhando para aquela, são todos iguais, né? Tudo igual aquilo. E você olha aquela pecinha e fala: o que é isso? Não faz sentido nenhum. Isso não se encaixa em nada. Isso aqui vai para reciclagem. Mas na verdade, aquela pecinha, quando ela vai se encaixando as outras, e quando o quadro todo foi montado, você podia vislumbrar uma paisagem magnífica, maravilhosa. E eu tenho certeza que se aquela pecinha tivesse ido para a reciclagem, teria sido uma grande frustração. Ela foi fundamental para o quadro todo estar completo. E nós não entendemos todo o quadro que Deus está montando para a redenção da humanidade, que vai culminar na volta de Cristo, no seu reinado para sempre. Nós não entendemos tudo o que acontece, mas Deus está trabalhando em cada parte, e nós somos uma pecinha, importante sim, muito importante, fundamental, mas somos uma parte de algo muito, muito maior do que nosso umbigo. E nós temos que entender, nós não somos o centro do universo, nós não somos o centro da história de Deus, fazemos parte dela, mas Deus é soberano e Ele vai colocando as partes, Ele vai montando a história, Ele vai fazendo as coisas acontecerem, os fatos não acontecerem, as surpresas aparecerem, mas na sua soberania, tenha certeza absoluta, o quadro está sendo montado para essa humanidade e faz parte do plano soberano de Deus. Por isso Paulo não argumenta com uma ideia inteligível, racional. O argumento de Paulo é o texto bíblico. O que ele está dizendo é: olha, eu não estou falando, o que eu estou falando para vocês não é nenhuma novidade. Vocês vão lá, leiam lá a história antiga do povo, leiam lá Êxodo, ele fala aqui do Faraó, vocês vão ver lá em Faraó, vocês vão ler lá explicitamente que Deus endureceu o coração de Faraó. E de onde vem essa ideia? A ideia surge da realidade que, se é verdade que Deus tem todo o conhecimento, se é verdade que Ele tem toda a autoridade, que Ele tem todo o poder, não há como alguma coisa na minha vida, na sua vida, na história da humanidade, acontecer fora dessa dimensão, que é o domínio da soberania
de Deus. E esse tipo de raciocínio bíblico é um pouco duro e surpreendente para nós, mas é a consequência clara de que Deus é absolutamente poderoso e absolutamente onipotente. Portanto, Deus é soberano, Ele exerce sua soberania, Ele exerce o seu poder não só nas nossas vidas, mas agindo em toda a história com a finalidade de que a sua glória seja reconhecida, não a minha, não da nossa igreja, mas a sua glória, a glória de Deus seja reconhecida. Do ponto de vista de Deus, a bênção de Deus sobre a vida, e ele dá o exemplo aqui de Jacó e Esaú, a bênção de Deus sobre a vida dos patriarcas, a bênção de Deus sobre a vida dos mártires, a bênção de Deus sobre a vida de cada um de nós, no final das contas, deve glorificar a Deus, deve trazer glórias para Deus de alguma maneira. E quando Deus mostra o seu poder agindo naquela época contra o faraó mau, isso também glorificou a Deus. Porque nesse confronto entre faraó e Deus, Deus se mostra para todo mundo que Ele é vitorioso e Ele sempre vai vencer no final. Portanto, o foco que importa é a glória de Deus, não o meu desejo, não a minha vida, mas a glória de Deus. É difícil para entender essa ideia, é um pouco difícil para entender isso. E o texto prossegue dificultando ainda mais a nossa mente, que é centralizada muitas vezes em nós mesmos. E o texto diz o seguinte no versículo 19 a 24: Mas algum de vocês me dirá, então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição? Quer dizer, se Ele fez isso para tornar conhecida as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. O texto bíblico deixa claríssimo, que Deus agiu para construir, arquitetar toda a história de redenção, baseado no seu poder, na sua onisciência, na sua soberania. Ele é soberano e Ele age. Não é questão de Deus ser injusto. De tudo que vai acontecer na história, de tudo que vai acontecer em 2016, de tudo que vai acontecer na minha vida, na sua vida, aceitemos ou não, vai redundar para a glória de Deus. É o que Paulo está falando. A verdade é que essa ação de Deus, a questão de sua soberania, questões difíceis, por exemplo, como ele fala aqui, a escolha de quem será salvo, quem não será salvo. Bom, isso é uma realidade. E muitas vezes nós não conseguimos compreender tais realidades plenamente, porque nós somos limitados, porque nós somos frágeis, porque nós somos insuficientes, mas a grande verdade, meus queridos irmãos e irmãs, é que nós temos, como Paulo fala aqui,
a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e conhecer a Deus, não por causa dos nossos méritos, não por causa da nossa bondade, mas porque a misericórdia e a graça de Deus agiram em nossa vida, para que eu e você pudéssemos estar entre aqueles que hoje são chamados e considerados filhos de Deus, aqueles que Deus preparou de antemão para sua glória. Por isso, nós, reles seres humanos, pecadores, nós devemos nos humilhar, nós devemos reconhecer a soberania de Deus e adorá-lo, porque Ele é totalmente onisciente, totalmente poderoso, e diante de quem nós trememos pelo seu poder e pela sua grandiosidade. Deus é e sempre será soberano em tudo. Que Deus nos abençoe. Amém.